Povo de Deus, nós cantarmos assim é maravilhoso. Abra comigo sua Bíblia, no Salmo 19, e vamos meditar aqui esta noite. Irmãos queridos, nós, durante esses últimos 3 ou 4 cultos, nós estamos refletindo sobre o cultivo de uma espiritualidade saudável. Amém? E o motivo que leva-nos a pensar sobre isso é porque Satanás, ele, além de ser pai da mentira, ele é o mestre do engano. Ele pode, meus irmãos, usar uma pessoa falando em nome de Deus para você e você acreditar naquilo. A pessoa não tem discernimento para entender quando é Deus e quando não é. Uma pessoa pode ser manipulada espiritualmente por um pastor, por um profeta, por um irmão, se dizendo ser um cristão. Tudo porque ela não conhece bem a palavra de Deus. Me lembro de uma amiga que ela sabia quando uma nota era falsa. Assim que ela pegava na nota, parece que o dedinho dela tinha um negócio lá que reconhecia, né? Era isso mesmo. E mulher tem 6º sentido, né? Eu é que tenho 8. Mas ela sabia pelo jeito que ela pegava na nota. Tem pessoas que têm um discernimento, né? O tato, consegue pegar. Minha digníssima esposa, existe um desenho chamado Thundercats. Aí, lá nos Thundercats tinha o olho de Tandera, né? E lá em casa eu tenho o olho de Cibele, amém? Tudo vê, tudo sabe. Então, graças a Deus, tem pessoas que conseguem, mas tem pessoas como eu que são ingênuas. Que alguém pode chegar com uma palavra, com uma coisa. Eu, por exemplo, eu não sei comprar ou vender. Porque eu sou ingênuo demais. Se a pessoa vier me vender uma coisa, eu penso, a bicha está precisando mesmo, eu vou. Ela já está cobrando 3 vezes mais e eu estou achando que eu estou ajudando ela, né? Eu não sei, isso é minha ingenuidade. Eu quero que você me ajude, amém? Ore por mim, Senhor, ajuda o meu pastor. Então, o nosso perigo é de nós não cultivarmos uma espiritualidade saudável, porque nós sabemos que existem situações espirituais que querem nos destruir. E pior do que isso, meus irmãos, é que nós temos um impostor dentro de nós, que é a natureza pecaminosa. Então, Deus está nos levando para que nós cuidemos do nosso coração. Na terça anterior e na passada, nós vimos como escapar da depressão e da ansiedade, como cultivar um coração que sabemos que a depressão e a ansiedade são doenças que qualquer pessoa, qualquer cristão pode ter, mas nós vamos tomar uma posição, que é isso, nós vamos lutar para a gente não cair em depressão, amém? Nós estamos tentando evitar, tentando fugir de um coração depressivo, de um coração que vive ansioso. Se isso acontecer, amém, mas estamos aqui para cuidar. Tem 2 psicólogos meus ali que estão bem ali assim, bem aqui assim na minha orelha, né? Que já eles estão entrando em ação. Mas a nossa posição é não deixar que o nosso coração aceite ser dominado pelos sentimentos depressivos. E esta noite eu queria falar sobre a importância da vida devocional e como fazer um devocional de verdade, amém? Então, hoje à noite, eu vou explicar, falar sobre isso, porque eu entendo que, gente, a Bíblia diz que mais vale um dia nos teus atos do que 1000 em outro lugar. Eu creio que 5 minutos na presença de Deus e seu coração sendo quebrantado, menino, vale mais do que a semana inteira, certo? Então, assim, eu queria que você tomasse uma decisão. Senhor, hoje eu quero aprender, eu quero entender como é que... Nós vamos ver o que não é devocional e o que é um tempo devocional. E eu queria que você saísse daqui, Senhor, pelo menos um dia na semana eu quero fazer esse tempo devocional. Você lembra de um livro muito famoso que saiu,
Café com Deus Pai. Alguém comprou este livro? Eu escrevi o meu, Café com Onésimo Mesquita, mas ninguém comprou aqui, né? Mas é onde eu fiz 30 devocionais, um para cada dia, 31 devocionais. Você precisa ler esse livro. Café com Mesquita. Mas, gente, nós precisamos sair daqui hoje com decisão. Senhor, seja um livro, como Café com Deus Pai, que é maravilhoso, seja eu lendo só a Tua palavra, eu preciso ter um tempo de qualidade. Assim como os casais, né? Não sei se sua esposa ou seu esposo cobra o amor. Ninguém nunca mais teve um tempo de qualidade. Pronto. O seu esposo maior da sua alma também está cobrando um tempo de qualidade. Amém? Então vamos orar esta noite e toma uma decisão. Senhor, faz o meu coração te desejar para me ter um tempo de qualidade contigo. Amém? Oremos em nome de Jesus. Pai Santo, nós sabemos, ó Deus, de toda a batalha que há para que nós não nos aproximemos de Ti. Sabemos, ó Senhor, que o nosso coração também é fraco, é frágil, mas sabemos também que o Teu amor é forte. Aleluia! Que o Teu amor é forte, Senhor, que o Teu amor é redentor, que o Teu amor é salvador. Então, Senhor, que as amarras do Teu amor nos sustentem. E que esta noite nós possamos, ó Deus, tomar essa atitude, esta decisão firme, de uma vida devocional dedicada a Ti. Para que, ó Deus, todas as bênçãos que nós desejamos, elas já venham do Teu coração para nós. E Teus filhos caminhem em perfeita paz. É o que te pedimos esta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, deixe-me começar explicando o que não é devocional, para depois eu passar sobre por que o diabo não quer que você faça um devocional. Aí depois nós vamos ver para o que é um tempo devocional. Depois nós entraremos em como nós podemos fazer um tempo devocional de qualidade. Amém? Porque é melhor esta rota para que nós possamos sair daqui com a mente firme naquilo que nós precisamos fazer. Então vamos lá. O que não é um tempo devocional? Certo? Alguém lembra, talvez vocês não sejam tão ativos como eu, mas existia um negócio do mundo chamado caixinha de promessa. Não era uma caixinha mesmo, não era pequenininha, cheia de versículos, só versículo abençoado. Aí você acordava de manhã, pegava ali a caixinhazinha, vou ver o que é que Deus tem para mim hoje. Aí puxava um versículozinho. Aí estava lá, só os versículos escolhidos. Hoje, né, tipo, por exemplo, né, o Senhor te abençoará a tua entrada e a tua saída. Ora, mas era bom demais, né? Qualquer hora que você puxasse o versículozinho, era uma bênção que estava ali. Muita gente achou que aquilo ali era um tempo devocional. Que era o quê? Que era o que Deus falava para mim hoje. Só que era o perigo. É que a caixinha de promessa, ela já era condicionada para falar só o que você quer ouvir. Olha, quem é que não quer acordar? Eu com problema aqui com a minha esposa ou com o meu marido e não quero mais ele. Aí está lá, vai, faz segundo o teu coração. Ora, mas rapaz, é bom demais, né? Não, mas não é assim. Um tempo devocional de verdade, ele não se constitui em somente aquilo que você quer ouvir. O tempo devocional precisa também ser aquele momento em que Deus falará com você aquilo que seu coração mais precisa naquela hora. Que pode ser uma coisa que você nem esteja querendo ou pensando. Deus pode vir com aquela palavra e confrontar seu coração. E aí de repente, depois do confronto, já aconteceu com você? Você acordou com o rosto dolorido. Aí você pega assim, é uma espinha. Aí quando você vai para o espelho, você vê o estrago que ela está inflamada. Assim é nós. Às vezes Deus, Ele precisa levar você ao espelho da palavra para você ver o estrago que o pecado está. Porque se você achar, não, eu estou bem, e sair, né, com aquela espinha enorme, as pessoas vão dizer, olha,
Ei, a tua cara aí, ó, toda inflamada. Então nós precisamos entender que isto não é um tempo devocional. Outra coisa, tempo devocional também não é isto. Você acordou de manhã, tomou seu café, aí vai trabalhar. Ou então vai fazer qualquer coisa lá, aí você pegou a Bíblia e disse assim: não, Senhor, não posso começar esse dia sem uma palavra. Ai, não, tá de cabeça para baixo, cara. Peraí, valeu não. Você voltou aqui a Bíblia aqui. Aí o dedo direito diz: põe tua boca no pó. Aí não valeu, porque é o direito. Deixa eu para o esquerdo aqui. Não, também não pode ser assim, amém? Muitas pessoas, eu não tenho como contar o tanto de vezes que eu vi as pessoas fazerem isso. Teve um que fez assim, para não dizer que é eu que sei. Olha o que foi que o indivíduo fez. Pegou a Bíblia e fez assim, eu vou jogar no chão. E onde cair é o que Deus quer. Ainda bem que foi bem baixinho, que eu estava para brigar com ele, se fosse muito alto. Mas escute, isso aqui também não é um tempo devocional. Amém? Não é um tempo devocional. Por quê? Porque você está brincando com a sorte. E não é bom brincar com a sorte, porque pessoas de mentalidade fraca, pessoas de personalidade fraca, não vão entender quando o versículo não for o que ela esperava. E aí essa pessoa pode sair dali pior do que ela estava. Amém? Então, essas duas maneiras não são um tempo devocional. Aí, o que é mais comum hoje? O que é um tempo devocional para algumas pessoas que não é, amém? A pessoa vai... Tem o tempo dela do trabalho, ela leva 1 hora para chegar no trabalho, então ela bota um louvor lá no ônibus ou no carro, aí ela vai cantando. Ela vai, né? Deus da minha vida, fica comigo. Pronto. Aí ela chega no trabalho. Não, gente, você louvou, mas ainda não foi um tempo devocional. Se colocar o seu fone no ouvido bem alto, não. Você pode dizer: pastor, eu fui orando, amém, eu creio e é bom para ti. Mas ainda não foi. Porque você colocou o CD que você quis, né? CD, olha a minha cabeça, nem existe mais CD, né? Hoje é outra coisa, né? Mas você colocou o louvor que você quis, não. Isso aí não é ainda um tempo devocional. Você vai lavar a louça da sua casa, você bota o louvor bem alto lá, uma pregação do pregador lá que você gosta, aí você começa a lavar e ele, em frente Sambalate, o Tobias, isso é verdade, lava a louça com mais vontade ainda. Não, ainda não é um tempo devocional. Você está de fato cantando, você está ouvindo uma pregação, mas ainda não é o tempo devocional. O tempo devocional, meus irmãos, ele é um pouco mais de tempo de qualidade. Por exemplo, veja bem, digamos que o Bosco, hoje é aniversário da Cibele, aí o Bosco comprou 2 caixas de chocolate. E ele chegou para mim e disse: pastor Nésio, mas eu só vou dar uma para minha esposa. Dê para a irmã Cibele esse aqui. Aí eu pego e digo: meu amor, me lembrei de você. Aí deu para ela, né? Muito bem. Teve algum sacrifício da minha parte? Teve ou não teve? Não. Então tem gente que faz assim no tempo devocional. Não existe o sacrificar diante de Deus. Então, por exemplo, escute o que eu vou lhe falar. Tem pessoas que não leem a Bíblia, de jeito nenhum, amém? Não lê, na semana não lê não. Mas aí, na hora que a pregação não está do jeito do gosto dela, o que é que ela faz? Começa a ler a Bíblia. Aí diz: olha, mas eu li minha Bíblia essa semana. Peraí, irmã, você está aproveitando que está no culto, que você não está gostando da pregação do pastor, aí você vai ler. Não, Deus não está se agradando do jeito que você trata as coisas dele. Assim como eu não posso pegar um presente que o Bosco comprou para a Cleide, que não deu certo, e eu pegar e dizer para a Cibele: Cibele, meu amor da minha vida, aqui para você. Não, eu estou sendo esperto, não há sacrifício da minha parte. E é por isso que muita gente faz do jeito que quer, nunca recebe o que espera e fica dizendo: mas eu não fiz, eu não acordava de manhã e fazia assim, eu não ouvi um louvor. Meus irmãos, não há sacrifício. O que mais impacta o nosso coração é quando você vê alguém
que não precisava fazer nada por você, mas ele se sacrificou e fez. Aí você fica o quê? Constrangido com aquilo, não é verdade? Você se sente assim impactado por aquilo ali. Por exemplo, o Bosco, né? Não, o mel. O mel é melhor. O mel, completando, não tem quem ninguém sabe. Tu sabe, Glebe, quando é que ele completando? Mas só tu também, que é cunhada. Não tem quem sabe. Mas aí, uma pessoa que o mel não esperava, passou por ele e disse, mel. Aí ele olhou e era uma palheta cara, que ele sempre quis ter. Isso vai tocar, amém? Eu creio, né, meu? Vai tocar o coração do homem, né? Por quê? Porque é uma coisa que ele não esperava. Esse, poxa, o irmão teve cuidado de ir lá, escolher a palheta naquele lugar, comprou. Poxa, isso marca o meu coração. Marcaria também o seu? Então, no tempo devocional tem que haver o quê? O tempo de qualidade e sacrifício. Você tem que estar sacrificando alguma coisa. Quer ser sua atenção, o tempo que você estava dando a outras coisas, mas tem que ter. Não pode ser aquele negócio seguinte, eu já ia fazer mesmo, né? Já está aqui, então agora vamos lá, vamos entrar aqui no negócio. Então pronto. Deu para entender isso aqui? Então agora nós vamos ver o seguinte. Por que é que o diabo não quer que você tenha um tempo devocional, amém? Então abra comigo sua Bíblia, por favor, Gênesis capítulo 3. Gênesis 3, e vamos meditar nisto aqui, porque é importante demais. Gênesis 3, versículo 1. Vamos lá, ó. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor havia feito. E ela disse à mulher, foi assim que Deus disse, não comer de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis, nem tocareis nele, porque se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher, com certeza não morrereis, porque Deus sabe, no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecedores do bem e do... Escute. Se Eva tivesse uma Bíblia, ela poderia vencer a tentação lá no jardim. Por quê? Porque ela ia lembrar, peraí, eu não sei como é que Deus disse, mas eu vou ver. E ela ia olhar na Bíblia e ia dizer, está aqui, Satanás, exatamente o que Deus disse. Mas Eva não tinha uma Bíblia. Eva só tinha o quê? A memória. E a memória, às vezes, nos falta. E quando a memória nos falta, nós temos a tendência de interpretar o que Deus diz do nosso jeito. Só qual é o perigo aqui? É que o nosso coração, ele é enganoso. O nosso coração, se você já está tentado, veja bem, acompanhe comigo. Se você já está tentado a fazer aquela coisa, aí uma pessoa diz assim, é igual comigo, ó. Eu estou aqui na sua casa, na casa do Mel, né? Que é um lugar de muita comida boa. Nós estamos aqui almoçando na casa do Mel. Aí o Mel comprou, meus irmãos, um doce de goiaba com creme de leite. Aí ele vai repartir para todo mundo. Aí a Manu, conhecendo a Cibele, olhou para mim e eu ia pegar. Pastor, isso é diabetes, olha lá. Olha o que eu vou contar para a irmã Cibele. Aí o que é que eu faço? Hein? Não, Manu, mas é só uma vezinha. Só que uma vezinha já está com 30 dias que eu estou almoçando na casa do Mel, né? E todo dia eu estou dizendo isso. Você está entendendo? Quando eu sou tentado a fazer uma coisa e eu me lembro da palavra, eu tenho a tendência de quê? De distorcer a palavra, porque a palavra não está ali. Por isso que todas as vezes que uma pessoa tem apenas uma profecia, veja bem, ó, Deus falou com o Mel em profecia. Só que a profecia, Mel, é um negócio que a gente às vezes não decora, né? Completamente. O que vai acontecer? Seu coração vai ser tentado a não lembrar, a interpretar de outra forma a profecia. Porque o diabo sabe, meus irmãos, se você não está diante do livro, se você não está diante da palavra, é mais fácil ele lhe enganar. Por quê? Porque ele já tem um coração dentro de você que está querendo o pecado, que está querendo cometer o erro. Assim como eu quero comer o doce com creme de leite, que é bom demais.
Assim é o nosso coração. Por isso nós precisamos entender que tudo o que Satanás puder fazer para te tirar da leitura, da meditação da palavra, do confronto com a Bíblia, se ele puder fazer você ficar dias, semanas, meses e anos, sem nunca parar para fazer uma meditação da Bíblia, ele está ganhando o jogo contra você e ele está satisfeito. Agora ele sabe que basta um dia em que você disser, pá, eu vou ler hoje a Bíblia. Aí você começou uma leitura de um salmo, aí de repente o pecado que você estava fazendo, ou a vida que você estava levando, Deus começou a falar com você, irmãos. Aí o poder da palavra de Deus é muito grande, ele invade sua alma, você confessa o pecado, você abandona aquela situação e se entrega a Deus, e em 5 minutos o diabo foi envergonhado e sua vida foi exaltada diante de Deus. Então por isso que ele não quer que você tenha o acesso à Bíblia. Porque, gente, 1 hora com qualquer psicólogo, eu não sei nem quanto é que está. Quanto é que você cobra, mestre? 1 hora com psicólogo não deve ser menos de que R$100. E às vezes, 5 sessões de terapia, 500 já foi e ainda não chegou ao ponto. Mas, meus irmãos, eu lhe garanto que se você tiver um acesso a um quebrantamento real, e Deus falando no seu coração, as coisas começam a mudar, as coisas começam a ficar diferentes. Deus começa a tratar você de uma forma que o remédio veio dos céus e você começa a sentir o poder da mudança do Evangelho em sua vida. Então isso tem que ficar muito claro. O que não é um devocional, eu já falei, não é um momento qualquer, de qualquer jeito. E por que o diabo não quer? Porque ele sabe que se você tiver acesso à palavra, você vai se firmar ainda mais. Ele sabe que se você ler a Bíblia, amado, se nós lermos mais a palavra, nossa mente vai ser transformada por esta palavra. Nós iremos ser mais sábios na palavra. Nós teremos convicções mais fortes. Então, isto é o que é importante para a gente. Amém? Então vamos agora ao quê? O que é um tempo devocional. Amém? Por que ele é importante para nós? Então vamos lá. Abra comigo sua Bíblia. Lá no livro de Salmos, no capítulo 19. Então anote aí, o tempo devocional é um tempo de consagração. Um tempo devocional é um tempo de consagração para ouvir a voz de Deus e interceder pelos seus propósitos. Um tempo devocional é um tempo de consagração para ouvir a voz de Deus e interceder pelos seus propósitos. Muito bem. Então, isto aqui já está absolutamente entendido. Então, este tempo, ele envolve 2 coisas importantes que você fará no tempo devocional. Pastor, eu posso só louvar? Pode, mas ainda não foi um tempo devocional. É o que eu estou dizendo. Para ser um tempo devocional de verdade, escute, por favor. É que às vezes tem gente que é muito criativo. Eles acham que porque eles são criativos, Deus está abençoando porque eles são criativos. Irmãos, escute, Deus não quer tua criatividade, Ele quer tua obediência. Amém? Ele quer tua obediência. Porque se fosse para ser criativo, gente, não tinha mais jeito não. Eu não gosto quando uma pessoa diz assim, eu vi um vídeo de uma pessoa no alto de uma serra, de frente para o pôr do sol, sabe? Com um fogãozinho bem bonitinho ali e lendo. É isso que você tem que fazer. Abandone tudo e venha para um lugar desse, ouvir a voz de Deus. Quem é que pode, gente? Quem é que pode ir lá para Guaramiranga, subir o mirante, ficar de frente para o pôr do sol?
Nós temos vida, não tem como a gente ir todo dia não, né? Uma pessoa está lá no frio, lá em Gramado. Quem está aqui para Gramado, irmãos? O dinheiro que eu gasto aqui para Gramado, eu construo um estádio todinho para mim, né? Assim, tem gente que enfeita. Não, gente, não é sobre enfeitar. É sobre obedecer aquilo que Deus tem para ti, amém? Então, tem horas que você vai ser criativo. Você pode dizer, pastor, aproveitei ali que não tinha ninguém, fui para o banheiro, me tranquei lá. Não, ok, eu entendo. Mas aí Deus vai te ouvir por causa da tua necessidade, não é pela criatividade. Porque tem horas realmente que não dá, você não tem o tempo, você não tem a qualidade, o momento não está dando certo. Mas aí você vai orar, e eu sei que Deus responde, porque eu ouvi o Jonas no ventre daquele peixe, e ele vai ouvir. Mas eu não posso dizer que Deus só fala se for daquele jeito. Alguém aqui conheceu o movimento do G12? Um movimento do passado, né? Então, tinha uma pessoa do G12 que ela ouviu uma música daquela irmã morena, do Diante do Trono, é o nome dela? Nívia Soares. A Nívia Soares tem um hino que diz assim: eu quero pegar tuas sandálias e esconder e te abraçar, né? Aí essa pessoa diz, pronto. Aí ela escreveu lá, e eu li assim, olha, você quer ter um tempo com Deus, faça isso. Eu cheguei em casa, tranquei meu quarto, coloquei uma cadeira e disse, Senhor, tu vai sentar e hoje vai me ouvir. Sente aqui, porque agora eu quero colocar diante de ti as minhas lágrimas. Aí, meus irmãos, amém. No outro dia ela disse, não, gente, devocional você tem que o quê? Você tem que fazer como se Deus fosse o seu esposo. Você tem que fazer Deus correr atrás de você. Que nem a Nívia fez, pegou as sandálias e escondeu para ele não ir embora. Aí eu digo, não, gente, aí vocês já estão viajando já. É um negócio que não existe. Por quê? Porque não existe essa espiritualidade que você é mais íntimo de Deus do que todo mundo. Nem Moisés teve tua intimidade. Não. A intimidade que é prometida por Deus é a intimidade que está registrada na palavra de Deus. Então, pastor, eu estava num lugar e senti Deus falando comigo face a face. Eu acredito e dou glória, porque eu vi que Moisés também teve isso. Agora você, não teve aquela irmã, a Nadir, que diz que foi no céu e foi no inferno? Ela tem um acesso que nem Paulo tem, né? Ela vai lá em cima, vai lá embaixo, vai nos 4 cantos da terra, pobre, né? Gente, pobre da Nadir. Para Nadir, meus irmãos, eu estou pretinho no inferno já, porque eu jogo bola, né? Eu como sarrabu, panelada, essas coisas. É difícil. Então, não existe, meus irmãos. Escute agora, a intimidade com Deus, a intimidade do devocional, ela é a intimidade prometida pela palavra de Deus. Então, aquilo que você precisa não é, meus irmãos, de criatividade. Nós precisamos de obediência àquilo que já está escrito para nós na palavra de Deus. Então, vamos lá então. Primeira coisa que tem que acontecer no devocional, amém? Anote aí. Meditar no texto já anotou? Meditar no texto, ouvindo Deus falar com você. Amém? Pronto, então, vamos lá, como é que a gente vai entender isso aqui agora? Meditar no texto, ouvindo Deus falar com você. Então, pronto, quando eu vou fazer o meu tempo devocional, a minha tentação maior como pastor estudioso é ler esse texto aqui e dizer assim, o que é que está escrito lá no original? O que é que o hebraico diz? O que é que o grego diz, né? Só que aí se eu fizer isso, eu estou errado. Porque eu não estou examinando o texto. No meu tempo devocional, é Deus quem examina o meu coração. Eu não vou para examinar, eu vou para ouvir. Eu vou para dizer, Senhor, fala comigo, corrige o meu coração, alimenta minha alma, fortifica minha vida. O que eu quero é ouvir Deus. Eu não vou para examinar. Eu não vou pensando no bosco, nos pecados do bosco ou no mel, não. Eu vou pensando nos meus pecados, nas minhas mazelas.
Eu vou pensando em mim, então eu vou para ouvir Deus falar comigo. Então, para Ele falar comigo, eu tenho que fazer o quê? As perguntas certas. Então, você vai anotar agora as perguntas certas de um devocional. Vamos lá? Primeiramente, durante o devocional você vai perguntar, você vai dizer: Senhor, o que o Senhor quer dizer sobre a minha situação agora? Você vai ler o texto, lê uma vez, lê outra vez, né? Você vai meditar no texto. Em segundo lugar, há ou existe um pecado que eu deva evitar, que está claro naquele texto ali? Você tem que fazer essa pergunta, porque aconteceu comigo isso. Eu estava meditando em Provérbios, quando eu li, meus irmãos, e eu orei, eu disse: Senhor, o que é que eu devo evitar hoje, nessa manhã? O que é que o Senhor quer corrigir minha vida? Qual é o pecado que eu não posso cometer hoje? Irmãos, aí eu li Provérbio e estava lá: não respondas ao tolo segundo a sua tolice, porque senão é ele que se passa por sábio. O dia passou, virou e mexeu, meus irmãos, lá para 4 horas da tarde, levantou-se um vendaval, uma acusação, um negócio contra a minha vida, e aí vamos ver como é que ele se sai. Eu só disse: sim, senhor. E o povo, e aí eu me lembro como se fosse hoje, o inimigo, eu não sei se entrou dentro, mas tomou de conta, viu? Que ele disse: Onésimo, logo tu não vai falar nada? Tá estranho. Engasgou. Ficou bem aqui. Eu respirei e disse: não tenho nada a dizer não. E de repente, meus irmãos, como se fosse assim, uma coisa que era uma opressão maligna, de repente, tudo se desfez e o que eu disse estava correto e eu passei pelaquela prova. Se eu tivesse aberto a minha boca e falado alguma coisa, se eu tivesse me defendido, se eu tivesse dito o meu ponto, se eu tivesse criticado, se eu tivesse falado, meus irmãos, eu teria sido humilhado. E quem foi que me salvou? O devocional que eu fiz. Por quê? Porque ali eu não respondi segundo o tolo queria que eu respondesse. Então, primeiramente, Senhor, o que é que chama a atenção da minha vida, não é isso? O que é que o Senhor tem para dizer para a minha vida hoje? Segundo lugar, há um pecado. 2, há um pecado. 3, agora, há um mandamento de Deus, alguma coisa que Deus quer que você faça. Você vai dizer: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça de imediato? Tem alguma coisa que eu possa te obedecer? Alguma coisa que o Senhor quer que eu faça de imediato? E você vai ver isso na sua vida. Gente, eu vou terminar essa pregação hoje meditando com vocês aqui, amém? Ao vivo e a cores. Diga glória. Amém. Então, vamos lá. E em terceiro lugar, ou em quarto lugar, né? Há uma promessa de Deus para a sua vida naquele texto. Há uma promessa para a sua vida. Irmãos, isso é tremendo. Às vezes, Deus nos dá promessas tremendas, nós nem fazemos conta delas, mas quando a gente medita, irmãos, a gente começa a ver, assim, coisas tremendas. Olha, quando a Cibele estava grávida, em todo lugar, irmãos, é uma experiência minha, quando a Cibele estava grávida, o mundo passou a ser feito de mulher grávida. Que onde eu ia, eu percebi: ó, uma mulher grávida, uma mulher grávida. Porque aquilo que não era real na minha vida, não fazia parte do meu cotidiano, passou a ser. Minha esposa estava grávida. Aí, foi o que aconteceu. Passou um tempo, eu não tinha carro, eu tinha uma moto chamada Pioneira. Vendi a Pioneira para comprar um carro. E eu queria um Fiat, aqueles Fiat quadradinho, um azul, que um irmão ali tem, mas eu não posso falar o nome dele. E aí, eu queria um Fiat. Gente, onde eu ia, parece que o mundo só tinha Fiat. Escute. Eu não sei como é o nome disso psicologicamente, eu esqueci. Mas o Fiat passou a fazer parte da minha realidade. E agora, para onde eu olhava, eu só via. Quando o devocional começar a fazer parte da sua realidade, irmãos, tudo que você vai ver é Deus falando com você, amém? É Deus dizendo: olha, está aqui a tua promessa, opa, evita isso aqui, aí não entra aqui não. Irmãos, tudo vai ser real, porque sua realidade foi alterada pela presença do devocional em sua vida. Pronto, fechou aí? Muito bem. Agora, vamos agora à segunda parte do tempo devocional. Sobre o que é, né? A gente ainda não mostrou como é que você vai na prática. Mas agora o que é. Em segundo lugar, então, Salmo 139.
Então, na primeira parte do devocional, definindo, você tem que entender que é um tempo de meditação, não é isso? E agora, um tempo de intercessão. Vamos lá? Salmo 139. Versículo 23. Vamos lá? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Veja o que o texto diz, né? Prova-me e conhece o meu coração, ou e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho. Então, pronto, a sua primeira oração não é logo pedir a Deus, não, amém? No tempo devocional, você não diz logo assim, Senhor, que eu quero logo ser pôr de rico, que eu quero morar lá no Alphaville, quero ter 2 casas, um BID, Senhor, por favor, um BID. Não, você não vai fazer isso, não. Você vai dizer, Senhor, sonda-me, conhece o meu coração. Por quê? Porque olha o que está escrito. Só uma pessoa, só rapidinho. Provérbios 16. Já encontraram? Provérbio 16. Eu não preciso todo mundo não. Só o texto aqui eu acho que já resolve. Vai. Provérbio 16, ó. Pronto, tá aqui, ó. Todo mundo olha para cá agora, ó. Provérbio 16. Os planos do coração pertencem ao, mas a resposta da língua vem do próximo texto, vai. Todos os caminhos do homem são puros, mas o Senhor pesa os espíritos. Então, às vezes, você pode estar pedindo uma coisa a Deus que vai te afastar de Deus quando você se tornar orgulhoso. Eu estava conversando isso com o Pedro Alex agora e veja como é simples. O Bosco, não, o Mel abriu um espetinhozinho lá na rua dele pra gente, certo? Um espetinhozinho, tem ali de linguiça, aquela coxinhazinha de frango, né? E é um espetinhozinho caseiro, um arrozinho branco, aquela coisa, maravilhoso. Aí eu e o Bosco, todo dia nós estamos lá. Dia sim, dia não, 3 dias sim, 1 dia não, nós estamos lá no Bosco. Só que aí o Bosco, aconteceu que ele pegou uns trabalhos e agora melhorou de vida. Melhorou de vida, está ganhando muito bem. E foi morar lá não, nesse aí não. Foi morar lá no Jardim da Serra, lá no lugarzão mais chique, sem ser o maiorzão. Aí agora eu de bolso, morar no meu, no espetinho de gato. Aí o bolso, ei mestre, não, bora ali, deixa eu te levar num lugarzinho bonzinho ali. Aí me leva para um lugarzinho bom. Aí, presta atenção, como é que é as coisas. No fundo, eu digo, bolso, mas cara, não, mexe, é porque agora a gente tem uma coisa, bora comer uma coisinha melhor. Moral da história, o que o bolso de fato quer é comer uma coisinha melhor? É? Eu digo, bolso, por que não pode voltar e comer lá no Mel? Aí ele pega e diz assim, não, que agora eu estou com condição, bora comer uma coisinha melhor. No fundo, vamos discernir os espíritos. O que ele quer? Comer uma coisinha melhor? Não, gente. Porque se você for olhar, o espeto do mel sempre foi bom. É gostoso. Só que agora ele tem condição. É o orgulho de poder comer aonde quiser. Você entendeu como é que é o orgulho? O orgulho ele disfarça tudo os nossos sentimentos dentro da gente. Gente, se você comer amanhã no coco bambu um baião de 2, eu lhe garanto que tem um baiãozinho de ontem que eu comi outro dia, que não tem o que tirar, é melhor do que o que eu comer lá. Porque no fundo não é pela comida, é para dizer, eu posso comer no coco bambu. Eu tenho condição de comer nos melhores restaurantes. E esse é o orgulho, ó. Só um exemplo, viu, mestre? Eu sei que entre eu e você, nós comemos pipoca, mas não comemos lá. O orgulho é assim. Ele despreza uma coisa aqui para se justificar. Mas o orgulho, ele é que nem um banheiro que está fedendo muito. Ele infecta toda a sala, todos os quartos da nossa vida. O orgulhoso,
ele se promove, ele se justifica. Gente, por que é que Deus tem que pesar o nosso espírito? Porque você pode orar e dizer: Senhor, me dá uma condição melhor para eu poder ajudar mais a igrejinha do pastor Onésio, para me comprar um som novo, para eu poder botar um monte de coisa boa, uma salinha para as crianças. Aí Deus lhe abençoou. E aí você, quando pegou o seu dízimo, que agora é muito alto, você disse: não, é muito dinheiro na mão do pastorzinho. Não pode. Você está entendendo? Mas lá atrás você dizia o quê? Que era para abençoar, mas agora não é mais. Por quê? Porque o seu coração não foi pesado. Então, pastor, onde é que Deus pesa meu coração? Aí, no Salmo 139, Senhor, sonda o meu coração e vê. Por quê, gente? Porque eu quero que você viva uma coisa que é real. Deus quer atender as tuas orações, mas você tem que aprender a orar segundo o coração de Deus. Você tem que começar a orar segundo a intenção dos céus. Quando nossas orações, elas se ajuntam ao coração de Deus, gente, tudo que você pedir será feito, porque você não pede para o seu prazer, você pede para a glória de Deus. E o seu prazer, você se satisfaz depois na glória de Deus. Isso é tremendo. Isso é maravilhoso. Então, o segundo passo devocional é orar. É dizer: Senhor, pesa o meu coração. Amém? Pesa o meu coração. E aí, meus irmãos, o terceiro momento é o clamor. É Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Amém? Clama a mim. Então, qual é a promessa de Deus para a gente nisso? Então, no devocional eu medito, eu me examino, oro para que Deus examine meu coração e depois eu clamo. Amém? Esses 3 movimentos no tempo devocional. Pastor, mas eu não faço assim. Eu faço de outro jeito, eu sigo um livro, ok. Eu preciso só que você faça isso com qualidade, com sacrifício. Não adianta comprar o devocional do Hernandes Dias Lopes e fazer as carreiras. E fazer de qualquer jeito. Por quê? Não adianta, escute, não adianta um casal ir para o restaurante para ter um tempo de qualidade e cada um ficou meia hora no celular enquanto a comida chegava. Conversando no celular, passando assim o dedinho nos reels, né? Passando o dedinho, olhando tudo, aí depois chegou a comida, guardou o celular, comeu ali, beberam, e aí foram para o celular de novo. Aí depois um olhou, pois, está na hora da gente ir embora mesmo, né? Acabou o assunto. Isto é a vida de hoje. Essa é a vida de hoje. Amém? Então agora nós vamos para as consequências de uma vida devocional. Amém? O que é que vai acontecer se você fizer um devocional de qualidade? Isso aqui eu lhe garanto. Eu vou lhe mostrar na vida de uma pessoa, certo? E eu quero que você receba essa promessa de Deus. Vamos lá, todos nós. Amém? Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel. Primeiro Samuel capítulo 30. Vamos embora? Então Davi, versículo 4. Então Davi e a tropa que o seguia choraram bem alto até ficarem sem força. As 2 mulheres de Davi também foram levadas presas, Ainoã, Abigail. 6. Davi também se angustiou, pois a tropa falava em apedrejá-lo, porque toda a tropa estava amargurada por causa do que aconteceu. Mas Davi se fortaleceu Então veja bem, qual foi a atitude de Davi, que na hora da maior angústia que ele passou, ele foi se fortalecer no Senhor. Vamos lá então, versículo 7 em diante.
Olha a atitude de Davi. Davi disse a Abiatar. Quem é o Abiatar? O sacerdote. O filho de Aimeleque diz: traz-me aqui o colete sacerdotal. E trouxeram o colete a Davi. E Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir essa tropa? Terei condição de alcançá-la? E o Senhor respondeu: persegue, porque certamente a alcançarás e restaurarás tudo. Pronto. Gente, a tropa está querendo apedrejar Davi. E o que é que Davi vai fazer? Ter um tempo de devocional com Deus. Ele pegou o colete do sacerdote, colocou sobre ele, e aí buscou o Senhor, e a resposta veio de imediato. Gente, um tempo devocional. Deus pode falar aquilo que você mais precisa. Deus pode responder aquilo que você mais está procurando. Deus pode restaurar aquilo que você mais anseia em reconquistar. O que nós temos que entender é que não pode ser feito de qualquer maneira. Não pode ser feito de uma forma qualquer. Não pode ser feito só para dizer fiz, olha, cadeia. Não. Você faz em primeiro lugar para sentir Deus perto de você e para Deus falar o que Ele quer. Porque às vezes a resposta de Deus pode não ser a que você queria, mas quando Deus disser é esta, você vai entender a mente de Deus, vai dizer: é verdade, Senhor. Eu é que estava querendo errado. Eu é que pensei errado. Então Davi é esse primeiro exemplo de um devocional. Amém? De um devocional. Essa pessoa que faz e que é o nosso exemplo de um homem que buscou o Senhor, que meditou de fato. Então, quando Davi, agora volte lá para o Salmo, por favor. Salmo 19, ó. Davi falando agora da relação dele com a Bíblia, com o Antigo Testamento, ó. Ele vai dizer: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Do 19, versículo 7. Quando Davi meditava e fazia o devocional dele, ele vai dizer: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Então veja bem, o devocional restaura a tua alma e o devocional também te dá sabedoria. Olha a promessa de Deus do devocional: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Irmãos, não tem coisa melhor do que sentir a alegria da presença de Deus. Davi continua dizendo: o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Quando você tem um tempo de qualidade com Deus, você começa a ver as coisas do jeito de Deus. Começa a perceber tudo com o olhar de Deus. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. Você começa a aceitar aquilo que Deus está fazendo, porque você sabe que é justo. E ele então diz: são mais desejáveis do que o ouro. Sim, mais do que muito ouro, mais doce do que o favo de mel. Gente, tem pessoas que acham que a Bíblia é um livro obscuro, um livro que não tem nada. Irmão, medite e você vai ver. Aí lembra, ele vai dizer agora no 11: também teu servo é advertido por meio deles, há uma grande recompensa em segui-los. Lembra que eu acabei de falar? Há um pecado a evitar, há um mandamento a fazer. Deus vai estar ali corrigindo, vai estar advertindo você. E ele vai dizer no 12: quem pode discernir os próprios erros? Me absolve do que me são ocultos. Lembra do examinar o coração? De dizer: Senhor, olha qual é o caminho mau que está em mim. Ele vai dizer: guarda o teu servo da arrogância. Lembra que eu falei do orgulho? Fala muito claramente isso. Para que ele não me domine, então eu serei íntegro e ficarei limpo da grande transgressão. O que é a grande transgressão? É o pecado da idolatria, que é fazer da criatura um Deus para você. E aí, gente, o mandamento devocional, né? Versículo 14: as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e libertador meu. Aleluia, glória a Deus.
Então, pastor, como é que você diria um devocional para mim, para a minha semana? Eu diria o seguinte: se você não consegue fazer todo dia, faça uma vez por semana, independente do culto, independente de qualquer outra coisa. Faça o seu devocional uma vez por semana. Meu conselho: faça no dia do culto de doutrina. Faça na segunda-feira. Eu lhe digo que é muito bom no dia do culto, porque você já se prepara para o culto. Mas faça um dia na semana. Pastor, minha correria é diferente da sua. Eu acordo logo 3 horas da manhã e não paro mais, só termino. Ok, é absolutamente compreensível sua situação. Ok? Mas você não trabalha 7 dias por dia, ou 7 dias, né? 8 horas por dia e 7 dias na semana. Tem que existir uma hora que você está de folga. Quando você não está trabalhando, você está trabalhando também. Tem que existir. Porque senão você não vive. Ainda que você diga: não, pastor, é porque eu sou dono de casa, pastor. E quando eu saio do trabalho, eu vou arrumar minha casa. E existe pessoas assim, e eu entendo. Eu não vou lhe cobrar e nem Deus vai lhe cobrar isso aí, não. Agora você precisa entender. Tem horas que uma louça pode esperar. Gente, o mundo não vai se acabar porque sua casa não foi varrida segunda-feira, não. Às vezes é melhor estar sujo aqui, um banheiro por lavar, do que meu coração aos pedaços. Eu suporto qualquer ambiente, mas não suporto uma pessoa estressada. Então nós precisamos entender aquilo que Deus está falando com a nossa igreja. Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E lá atrás, é o que Deus está falando com a gente. Comigo, em primeiro lugar comigo. Porque grandes são as batalhas. Então, o que eu sugiro para a gente? Eu vou dar aqui um modelo, e aí você diz: pastor, na minha realidade eu encaixei desse jeito. Pronto, está ótimo. Mas eu quero que você saia daqui dizendo: pastor, eu comprei um livro, ou peguei um livro da Bíblia, qual que você indica? Eu vou indicar, mas eu quero que você me diga: pastor, eu consegui fazer 3 devocionais, e eu vou ver nos seus olhos as consequências de uma espiritualidade saudável já. Amém? Então vamos lá? Como é que então que você faria se você pode ter um tempo pela manhã? Amém? Acorde cedo, no horário que você pode acordar. Antes de tudo, né? Faça a sua higiene pessoal. Não pegue o celular, pelo amor de Deus. Faça um pacto de sangue com Cristo. Eu não olho no meu celular antes do devocional. Amém? Porque, irmãos, se o demônio, o tinhoso, o aquele, ele está ao nosso derredor. Se você olhar logo o primeiro Reels, existe um negócio chamado loop infinito. Ele vai te dar, ele desperta, isso, palavras dos cientistas, ele desperta um diabo chamado dopamina, que dá vontade de você ficar olhando o que é que vai ter atrás de outra coisa mais importante e não solta mais. O demônio que estava perto do celular lhe dominou. Então, por favor, aceite o conselho do seu pastorzinho. Amém? Não olhe para o celular. Não, pastor, mas é que eu faço pelo chat GPT. Em nome de Jesus, expulsa esse negócio da tua vida. Deixa o chat GPT para outra hora. Porque eu vi uma pessoa: pastor, está aqui meu devocional. Eu digo só assim: devocional de sexta, e o chat GPT já monta. Não, gente, aí não tem condições. Não tem condições. Vamos lá então? Acordou? Amém? Diga amém. Você acordou? Bora acordar. Levanta os braços, diga glória a Deus. Isso. Acordou. Pronto. Não olhou para o celular. Amém? O que você vai fazer em nome de Jesus? Você vai pegar a sua Bíblia, o livro que eu lhe indico para você fazer um devocional. Para quem nunca fez e quem quer fazer, livro dos Salmos. Amém? Livro dos Salmos. Qual, pastor? Comece do primeiro. Comece do primeiro. Agora faça do jeito que eu mandar. Você vai se levantar, vai escolher o melhor local ali, onde ninguém está lá. Pastor, né? Não. Esquece o mundo. Não já venceu o demônio do celular?
Agora vence o demônio da preocupação com os outros. Esquece os outros. Fica só você e Deus. Amém? Pastor, pode comer? Pode. Leve um bom gole de café, um chá, um leite, o que for. O que você beber de manhã. Não precisa ser em jejum. O que precisa agora é disso. Você vai sentar com a sua Bíblia aberta. E vai dizer, Senhor, eu quero dedicar esse tempo a Ti. Eu sei que eu sou fraco. Que eu não tenho te buscado como é para te buscar. Mas eu estou aqui, sedento da Tua presença. Abre os meus olhos, fala comigo, Senhor. Aí você lê aquela passagem da Bíblia. Leia com calma. Não lê nas pressas dizendo, eita, que o Bosco apanhou agora. Não. Essa aqui é para o mel todinho. Eu vejo agora dizer, mel, eu meditei hoje pensando em tu. Não, isso aí é paixão, não faça isso não. Leia o Salmo. Leia outra vez. Aí você vai estar com as perguntinhas lá que eu mostrei, não foi? Quando você lê, você vai dizer, Senhor, agora, me diz que pecado eu devo evitar. E você vai ler de novo. E eu lhe garanto, como tão certo é 2 mais 2 é 4, você vai sentir o mandamento, o pecado, você vai sentir a voz do Senhor vinda ao seu coração de maneira clara. Não haverá dúvida de que é Deus, aleluia. Porque você está diante da palavra de Deus, a inerrante e infalível palavra do Senhor. Depois de meditar, você vai dizer, Senhor, agora eu quero colocar diante de Ti os meus anseios. Esta semana, o meu trabalho, aquele chefe ruim, aquela pessoa que você não quer nem ver. Você diz, Senhor, sobre a vida dela, eu quero que o Senhor trabalhe para a gente ser amigo. Que o Senhor opere com a Tua graça. Não vá com rancor, não. Se você disser, Senhor, trata com aquela infeliz, que está até contigo, não é com ela não. Deixa de dizer ruim. Gente, orou do jeito que eu estou mostrando aqui. Intercede. Senhor, sonha meu coração. Ora. Amém. Entrega o dia. Quando você der por conta, isso aqui já passou 30 minutos. E você nem morreu. Amém? O coração não parou. O celular não explodiu. O mundo não se acabou. Você sabe o que foi que aconteceu? Deus restaurou tua alma. Ele começou a trabalhar fortemente no teu coração. Amém? Então, isso aqui é o que a gente tem que fazer. Tem que ser muito claro. Tem que ser aquilo que é mais... Pastor, isso aqui pode ser feito de qualquer jeito? Não, gente. E isto aqui que eu estou lhe mostrando é o que a igreja primitiva sempre fez, mas que o diabo nunca deixou de tentar para que as pessoas parassem de fazer. A meditação na palavra de Deus. Aí eu lhe digo, pastor, eu gosto de ler um livro. Amém. Faça a meditação na Bíblia e depois leia seu livro, meia hora, 1 hora, como você aguenta. Você vai ver como Deus vai falar até usando aquele livro para a sua vida. Assim como uma pessoa míope não sai de casa sem colocar o óculos, a meditação é os seus óculos, amém? Se você, a primeira coisa que fizer é colocar o seu par de óculos, meditar na palavra, as coisas começam a se tornar nítidas para você. Você começa a enxergar todas as coisas ao seu redor. Meus irmãos, consegui dizer tudo. Porque, irmãos, olha, ensinar sobre a vida devocional é muito difícil, porque a prática dela é o nosso campo de batalha. Amanhã, pode ter certeza, amanhã Satanás já se levanta para você não cumprir o que eu acabei de dizer. É de pessoas lhe chamando para sair, de gente lhe atrapalhando, é do menino chorando, da panela que explode. Tudo vai acontecer. Por quê? Porque ele quer desorganizar o seu mundo. Mas hoje, em nome de Cristo, nós vamos organizar o nosso coração, amém? Vamos orar esta noite e pedir ao Senhor que nos ajude. Pai Santo, muito obrigado, porque nós chegamos até aqui, na sabedoria do Senhor, vendo o Teu falar, entendendo o Teu chamado. Pai, nós queremos cultivar uma espiritualidade saudável e queremos, ó Deus, a Tua presença, mais do que tudo, a comunhão contigo, mais do que tudo, intimidade com os céus. Em nome de Jesus, repreende, ó Deus, toda distração, toda dúvida,
para que teu filho, tua filha, teu servo, possa experimentar este tempo de qualidade diante de ti. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus para todos sempre. Meus irmãos, eu tenho aqui 2 comunicados tristes para dar para a igreja, amém? Não sei se vocês vão aguentar. Coloque a mão no seu coração. Primeiro deles é que amanhã à noite não vai ter o nosso racha, porque o horário já está alugado, amém? Então, eu vou estar vendo outro horário, provavelmente depois do culto da terça-feira. Termina o culto, aí vai em casa, toma um gole d'água e nós vamos para o nosso racha. Mel, para ser dito lá, viu? E o outro comunicado, meus irmãos, nós não vamos mudar o horário do nosso culto por causa do jogo, amém? Por quê? Porque seria muita fraqueza e incoerência da minha parte, por causa do jogo do Brasil, eu mudar o culto. Então, eu estaria dizendo o quê? Que tem situações que as coisas valem mais do que o culto. Então, nós vamos fazer como nós sempre fazemos. Nosso culto vai começar às 18h30, o jogo começa às 5 horas, você assiste o que você quiser, o tanto que você puder. Aí, pastor, mas não deu para ver o final. Então, vem na intercessão, amém? Vem para Deus não julgar, porque se você não vier do Brasil, vai perder, viu? Eu estou brincando, meus irmãos, estou brincando. O que eu queria é que vocês não deixassem de vir para o culto por causa disso. Tá bem? Não cabe a nós deixar que um jogo de futebol ele atrapalhe a nossa relação com Deus. Não, assista o que você puder. Às 18h30 eu vou estar dando início ao culto. Nós vamos louvar ao Senhor, vou começar minha pregação. E aí, meus irmãos, eu vou prestar atenção. Quem tiver no celularzinho só olhando aqui, glória! Eu sei de longe, meus irmãos, viu? Eu sei de longe, né? E se o jogo for para os pênaltis? Aí eu quero ver a tribulação, viu? Eu quero ver a tribulação da Lígia. Dizendo, meu pastor, ore que agora é o Neymar que vai bater, né? Aí eu dou glória a Deus que acabou esse negócio, não tem mais perigo de ter jogo na hora do culto, né? Eu estou brincando, meus irmãos. Eu só queria que vocês irmãos entendessem. Mas claro, eu não vou ficar com raiva de ninguém ou qualquer outra coisa, não. Acho que é uma derrota para nós. Quando o mundo percebe que nós, como evangélicos, às vezes valorizamos mais um entretenimento do que as coisas de Deus. Então essa é a minha visão. Não digo que é pecado quem assiste ou não, que eu também assisto. Mas acho que eu não vou perder quando eu posso ganhar. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, orarmos, agradecer ao Senhor esta noite por este ensino.